benefícios, né? A gente também vai falar dos males da insônia. Muitas pessoas têm verdadeiro pânico em ir para a cama, porque aquela dificuldade de dormir, né, se torna realmente um hábito, um hábito ruim, vamos dizer assim. E é um hábito que muitas pessoas aí acabam tendo que conviver, porque você realmente cria um medo na hora que você vai para o seu quarto, porque você sabe que aquela dificuldade de pegar no sono, cada vez ela vai tornando um ciclo vicioso, e você se vê diante de uma verdadeira armadilha que você acaba tendo muita dificuldade de combater. E eu vou trazer aqui vários dados que vai te ajudar a entender quais são esses mistérios aí do sono. Opa, até voou minha caneta aqui. A gente vai falar aqui algumas armadilhas desse sono, esse distúrbio que ele traz, e a gente vai falar aqui de alguns critérios, e até o final da live eu vou te falar alguns benefícios do sono em relação ao rejuvenescimento. Bom, gente, então, dormir bem, hoje, segundo o Colégio Americano, ele recomenda que a gente durma em torno de 6 a 8 horas por noite. E quem de vocês aí, levanta a mão aí, quem de vocês aí consegue dormir de 6 a 8 horas, de 7 a 8 horas aí por noite? Levanta a mão aí. Olha, ultimamente os meus dias estão tão corridos, a minha agenda está tão cheia, que eu confesso para vocês que eu não estou conseguindo dormir essas 7, 8 horas de sono aí. Mas, gente, a gente precisa entender que existem muitos benefícios que vêm em decorrência desse sono bom. A gente consegue se sentir muito mais alegre, a gente melhora o humor, a gente melhora uma série de doenças que a gente pode desencadear por não estar conseguindo dormir. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui na live, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas fases aí do sono que eu listei aqui para vocês, e a gente vai conseguir compartilhar aqui com vocês alguma coisa de diferente. Vocês sabiam que o sono, ele apresenta alguns estágios? Olha só, eu listei aqui para vocês, muitas vezes vocês não sabem, né, que quando a gente vai deitar, a gente tem alguns estágios do sono que a gente desconhece. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma live onde eu vou poder apresentar para vocês algumas coisinhas diferentes. Olha só, nesse primeiro estágio do sono, o que a gente tem? A gente tem o adormecimento. É quando a gente realmente deita e a gente percebe que esse sono é um sono muito leve, é um sono que ele dura em torno de 15 minutos e a gente tem muita tensão muscular, mas a nossa respiração começa a ficar um pouco mais suave, a gente começa a se concentrar, mas é uma fase onde o sono, o despertar desse sono é muito fácil, porque ele é um sono muito superficial. E aí, gente, a gente entra na segunda fase do sono, que também é um sono leve, mas aqui a gente já começa a ter os ritmos cardíacos e respiratórios mais lentos. Então, a gente começa a entrar num sono um pouquinho mais profundo, onde as ondas cerebrais começam a desacelerar. E olha só a importância disso, gente. É durante o sono, a gente vai ver aqui, é durante o sono que a gente faz uma limpeza de todas as substâncias tóxicas que nosso cérebro ele guarda durante o nosso dia. Então, olha a importância de todos esses estágios e da gente conseguir ter um sono normal, um sono muito reparador. E é muito importante que a gente tenha esse sono reparador para que a gente consiga, no decorrer do nosso dia, fazer coisas maravilhosas sem se sentir literalmente cansados. E o que mais, gente? Olha o que mais que eu trouxe aqui para você. A gente entra aqui na terceira fase do sono. Nessa terceira fase do sono, gente, o que acontece? A gente começa a iniciar o sono profundo. E esse sono, ele começa a ser mais desacelerador do nosso cérebro. E as ondas do nosso cérebro começam a desacelerar. E aí, literalmente, a gente começa a entrar num sono um pouco mais reparador, um sono um pouco mais profundo, um sono onde a gente começa a conseguir, vamos dizer assim, se desligar do que a gente encontra aqui fora. E aí a gente chega literalmente no nosso sono profundo. Nessa fase do nosso sono profundo, o que acontece? O nosso cérebro desliga, se desconecta dessa fase aqui de fora e a gente consegue literalmente viajar entre os nossos sonhos
entre os nossos maiores pensamentos, e muitas vezes nessa fase também nós temos os pesadelos. Vocês sabiam que os sonhos e os pesadelos acontecem nessa fase do sono profundo? E olha só que interessante, é durante esse momento que o nosso cérebro literalmente desliga e conseguimos relaxar. Nessa fase nós conseguimos literalmente relaxar. Olha coisas importantes que eu vou falar aqui para você, gente. Então fica ligada que a gente vai trazer hoje muito conhecimento nessa live, tá bom? Nessa primeira fase do sono que eu coloquei aqui, 10% de todo o nosso sonho, 10% de todo o nosso sono acontece nesse estágio 1. E nessa fase é onde acontece a liberação do hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que vai induzir o nosso sono. Nessa fase, nessa primeira fase do nosso sono, é também onde acontece a renovação celular. Então, olha só, hoje eu estou falando aqui para vocês nessa live, como que o sono pode ser, nos trazer, digamos assim, longevidade. Como que o nosso sono pode nos trazer jovialidade? E olha o que eu estou falando para você. Sabe aquela primeira fase do sono? Essa primeira fase do sono é onde a gente tem renovação celular. É onde as nossas células começam a entrar num processo de regeneração. E vocês sabiam que todas as células do nosso corpo hoje se regeneram? Algumas se regeneram mais rapidamente, outras se regeneram mais lentamente, trazendo uma verdadeira sinfonia, uma verdadeira orquestra dentro do nosso corpo. Deus nos fez tão perfeitos, gente, tão perfeitos, que Ele permitiu que cada fase do nosso sono nos ensinasse e nos mostrasse o quanto nosso corpo pode ser perfeito, literalmente. E olha só, vamos lá revisando aqui a nossa segunda fase do sono. Essa segunda fase do sono, ela compromete mais ou menos 45% do nosso sono diário. E o que a gente faz nesse período? A gente consegue, produzir um relaxamento, uma diminuição da temperatura do nosso corpo e da frequência cardíaca. Então, a gente está num verdadeiro estágio de sonolência, um verdadeiro estágio de vigília, e é nesse momento que o nosso corpo começa a ganhar massa muscular. Olha que importante isso, gente. Como a gente precisa do sono, até mesmo a gente precisa do sono para poder ganhar massa muscular. E aí vem o estágio 3, que é a terceira fase, que corresponde a 25% do nosso sono. E é nessa fase onde o nosso corpo acaba relaxando muito mais, onde a gente mostrou aqui que o nosso coração, que ele desacelera, a nossa respiração desacelera, e é nessa fase que a gente libera um hormônio também rejuvenescedor. Sabe qual é o hormônio que a gente libera nessa terceira fase nessa terceira fase do sono? O hormônio GH. O hormônio GH é considerado o hormônio do crescimento, e durante essa fase, a gente diz também que essa liberação do hormônio do crescimento nos produz o quê? Nos produz jovialidade, nos produz mais, como que a gente pode dizer aqui? A gente envelhece menos, gente, com o hormônio GH. O pessoal costuma utilizar o hormônio GH, por exemplo, na academia, né, para ganho de massa muscular, mas o GH é um potente hormônio produzido naturalmente durante o sono e que vai fazer com que a gente tenha, também um aumento da nossa renovação celular e potencializando o nosso efeito de rejuvenescimento. Olha, hoje a live aqui está sendo totalmente diferente, eu estou trazendo um conteúdo totalmente diferente e fazendo com que você possa interagir, com que você possa participar e com que você possa aqui entender um pouquinho mais, fazendo uma live muito mais dinâmica aqui para você. Aí nós vamos entrar no quarto período, então no quarto estágio aí, gente, que é o sono profundo. E nessa fase é onde a gente consegue fixar a nossa memória e o aprendizado que a gente fez durante o dia. Então, olha o que é importante que a gente está trazendo aqui. O quão importante é, gente, a gente passar por fases do sono, esse primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, até a gente chegar no sono REM, que é o sono mais profundo que a gente tem.
e a gente poder aproveitar todas essas fases, tanto para renovação celular, quanto para ganho de massa muscular, quanto para produção de hormônio de crescimento, para a produção de uma memória e fixação dessa memória e de tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia. Então, tudo isso é possível, tudo isso que eu estou falando, gente, é possível, por quê? Porque a gente está passando por essas fases do nosso sono, e com isso a gente consegue literalmente produzir tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, o que que acontece? Olha só, gente, o nosso cérebro produz uma verdadeira ginástica durante o sono. É durante esses momentos que a gente consegue relaxar e produzir naturalmente todos os hormônios e fazer uma verdadeira limpeza da nossa mente durante esses momentos de dormir. E olha só, e quanta gente que não dorme, e quanta gente que não consegue entrar no sono profundo. Então, vejam o quão importante é tudo isso. A gente costuma falar que também é durante o sono que o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um aspirador de pó. E aí, durante a noite, esse aspirador de pó, ele começa a funcionar e tirar todas as substâncias tóxicas que nós adquirimos durante o dia. E se isso não ocorrer, gente, se isso não acontecer, todo esse lixo irá se acumular e durante o dia o que vai acontecer? Você vai ter aquela sensação de que você não dormiu bem, aquela sensação de que você não está bem descansado, você vai ficar irritado, você vai acumular todas essas coisas tóxicas dentro do seu cérebro, você não consegue fazer o armazenamento da sua memória, então você vai reclamar que você está com perda de memória, que você está cansado, e que no outro dia você não tem aquele rendimento que você deveria ter. E outra coisa importante da gente falar aqui, dentro desses segredos que o nosso sono revela, é que se você, de repente, for acordado por algum motivo durante a noite, ou se você despertar durante a noite, o que vai acontecer? Gente, você vai ter que começar lá do zero, porque para a gente ter um sono efetivo, a gente precisa passar por todos esses estágios que eu mostrei aqui para você. Então, se durante a noite você for acordado ou você despertar, você precisa trabalhar o seu sono totalmente de novo, desde o princípio, desde a fase 1 até a gente chegar na fase REM. E tem pessoas que o que acontece, gente, durante a noite, eles não conseguem dormir. Eles têm um sono muito intranquilo, um sono muito agitado, e aí durante o dia a gente tem todos os efeitos colaterais de um sono ruim. A gente vai estar falando aqui, deixa eu ver o que eu listei mais aqui para vocês, ó, o pessoal entrando, o pessoal querendo saber aí algumas novidades, ó. Deixa eu postar mais uma coisa aqui, ó. Você acorda cansado? Quem de vocês aí acorda cansado de manhã? Tem aquela sensação de que dormiu, você às vezes dormiu várias horas durante a noite, mas aí o que acontece, gente? Você acorda de manhã e você tem a sensação de que você não descansou. E por que isso acontece? Acontece, ó, a Cris falando aqui que sim, né? Então, Cris, acontece porque a gente não consegue passar por todas essas fases que eu mostrei aqui do sono, ou porque a gente tem desequilíbrios hormonais, a gente não consegue fazer a liberação da melatonina, que é o hormônio indutor do sono, ou um desequilíbrio na produção do cortisol. E o cortisol, ele faz, às vezes, alterações, né? Literalmente, ele faz alterações da concentração maior que a gente possa produzir no nosso sono, e a gente não consegue ter aquela sensação de descanso. As pessoas que têm um desequilíbrio de cortisol, elas fazem o pico de cortisol em horários diferentes, tendo aquela sensação de cansaço e de sonolência durante o dia. Por quê? Porque você não consegue fazer o pico de cortisol no horário certo. Então, por isso que é muito importante a gente entender como que funciona a regulação desses hormônios, por que a gente precisa fazer o diagnóstico correto, e por que muitas vezes você não consegue dormir, tem a sensação de que você acorda e que você não conseguiu realmente descansar durante a noite. Uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é o uso do celular, o uso de televisão.
Aquela luzinha azul, aquela luzinha vermelha que você tem ali ligado, principalmente a luz azul, essa luz do celular, a luz da televisão, ela atrapalha muito a liberação da nossa melatonina. E com isso, gente, a gente não consegue dormir. E se você fizer a utilização desses equipamentos em torno de 15 minutos, meia hora antes de você ir para a cama, você vai atrapalhar muito a produção desses hormônios e, literalmente, a gente cada vez vai ser mais prejudicial ainda a tentativa de você conseguir ter uma noite boa de sono. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Vamos lá. Gente, se tiver dúvida, podem ir fazendo perguntas aí que eu vou respondendo para vocês. Olha, a medicina oriental, ela fala aqui pra gente que a gente deve dormir em torno de das 23 horas, né? O quanto mais cedo a gente puder ir para a cama e a gente puder criar uma higiene do sono é o ideal. Ó, então é o celular, achei o erro. Verdade, Jean. O celular atrapalha muito, televisão atrapalha muito, principalmente se a gente for para a cama utilizando esses equipamentos eletrônicos. Ele faz com uma inibição da nossa produção de melatonina, e com isso a gente tem um sono, a gente tem dificuldade para pegar no sono e depois uma dificuldade também para manter o nosso sono. O que mais que eu trouxe aqui, ó? A medicina oriental, ela fala que das 23 horas até as 4 horas da manhã, o nosso corpo está fazendo uma desintoxicação do nosso intestino. E essas próximas horas também ele faz uma limpeza emocional dos sentimentos ruins. Então, durante o sono, é onde o nosso corpo relaxa, é onde a nossa mente relaxa, para que a energia ela vá ser dispensada tanto para o trabalho do nosso cérebro, para fazer a desintoxicação dessas substâncias que a gente acumula, e também para o nosso intestino poder trabalhar de forma correta. Hoje a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, por quê? Porque ele produz os mesmos neurotransmissores que o nosso cérebro também produz durante o sono. Então, olha que mágico que o nosso corpo é. O quanto é importante nós termos noites de sono, e o quanto importante é a gente poder produzir todos esses hormônios e neurotransmissores que o nosso corpo precisa. Olha, o que o pessoal está colocando aqui. Eu sou péssima para dormir e eu acordo 2 a 3 vezes na noite. O que é bom. Então, você tem que investigar por que você está acordando no meio da noite, né? Tem várias coisas que fazem a gente acordar, desde uma simples vontade da gente fazer xixi, até barulhos, até temperatura do quarto onde a gente está dormindo, até luzes, tudo isso atrapalha. Então, a gente tem que primeiro fazer uma análise, né, do que está acontecendo, o que está te impedindo de dormir realmente, se há alguma alteração hormonal, se você está fazendo um pico de hormônio em horários errados, porque tudo isso acaba prejudicando e muito o seu sono e acaba virando um ciclo vicioso. Eu já falei aqui numa outra live que existem medicamentos, né? Então, muitas pessoas acabam lançando mão de medicamentos por ser algo mais rápido, vamos dizer assim. Só que os medicamentos, eles tentam também produzir esses hormônios que o nosso cérebro tenta produzir de forma espontânea, só que os medicamentos, na realidade, os medicamentos acabam viciando o nosso organismo. Então, a gente tem que buscar encontrar o que realmente prejudica, o que realmente te faz acordar durante a noite, para que você possa ter um tratamento muito mais eficaz. E hoje a gente sabe que há como regular, de forma natural, esse ciclo do sono. Então, existem coisas erradas que a gente faz, que a gente está listando aqui, como o uso da televisão, o uso dos celulares, o uso das luzes que a gente tem no nosso quarto. Às vezes você não tem um quarto totalmente escurecido, às vezes você tem barulho, então tem várias coisas que atrapalham. O pessoal falando aqui do triptofano, o triptofano, ele é um precursor da produção de serotonina, ele ajuda no sono sim, só que sempre a gente tem que avaliar, Rúbia, se realmente é alteração do triptofano, se é uma falta de serotonina, porque senão você vai estar utilizando a serotonina sem ser realmente o remédio ou o suplemento que vai fazer com que você melhore o teu sono. Então, sempre a gente tem que investigar. Ó, quando malho pela manhã, acordo 5h30. Quando não tenho treino, acordo às 6h45, porque é mais fácil levantar na madrugada
do que mais tarde. Sinto muito mais dificuldade de levantar às 6h45 do que às 5h30. Ana, isso é muito pessoal, né? Eu também faço academia de manhã, gosto de ir para academia de manhã, isso me dá muito mais energia. Existem organismos que têm uma ação metabólica mais de manhã, e tem outras pessoas que têm uma ativação metabólica mais à noite. Isso é muito pessoal. Aquele horário que a gente acorda espontaneamente de manhã é o nosso horário do pico do cortisol. Então, às vezes tem pessoas que acordam dizendo assim, tá na hora de eu ir para o banheiro fazer um pipi, por exemplo. Mas, na realidade, aquele momento que a gente acorda de manhã é o nosso pico de cortisol. Olha só, eu listei 6 benefícios aqui que o sono pode te trazer e fazer com que você tenha um rejuvenescimento. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do sono como algo rejuvenescedor. Então, eu trouxe 6 coisas importantes. Por que o sono reduz o estresse? Então, durante o sono, a gente diminui a produção do nosso cortisol, da nossa adrenalina, que são hormônios estimulantes. Se a gente diminui a produção do cortisol e adrenalina, o que a gente tem? A gente tem um relaxamento do nosso corpo. E com isso, a gente consegue diminuir também esses hormônios relacionados com o estresse. E aí, se a gente consegue diminuir a produção desses hormônios relacionados com o estresse, a gente consegue, de forma natural, aumentar a nossa produção de melatonina, que é uma indutora natural do sono. Então, com isso, a gente tem um sono bom e um relaxamento. O que mais que eu listei aqui pra gente? Por que uma boa noite de sono melhora o nosso humor? Gente, com certeza ele melhora o nosso humor, porque quem de nós aqui não acorda, quem de nós aqui tem uma noite horrível de sono e acorda de manhã com mau humor? A gente acorda cansado, a gente acorda mal-humorado, a gente acorda reclamando que a gente teve uma noite péssima de sono. Por quê? Porque quando a gente dorme bem, a gente já tem aquela sensação de relaxamento, justamente para produzir esses hormônios que a gente precisa para o relaxamento. E aí a gente acorda de manhã feliz, porque a gente teve uma noite maravilhosa. A gente acorda com muito mais disposição, com muito mais energia, e o nosso humor, ele se resplandece durante todo o dia, porque a gente está descansado, a gente está bem, a gente sente que o nosso corpo, ele relaxou durante o sono. E como eu falei aqui para vocês, o sono, ele faz uma renovação celular. Além de aumentar uma gama de hormônios, ele faz uma renovação celular. E com isso, a gente acorda muito bem, diminuindo os transtornos de humor. Uma outra coisa que eu listei aqui para vocês é que uma boa noite de sono também controla o apetite. E por que controla o apetite, gente? Porque o sono ajuda a regular um hormônio chamado leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. Olha só, se a gente libera esse hormônio da saciedade, consequentemente, se você tiver uma boa noite de sono, no outro dia você vai acordar com muito menos vontade de comer. Não tem aquelas pessoas, gente, que acordam no meio da noite e precisam desesperadamente buscar algo para comer? Por quê? Porque se a gente acorda no meio da noite, a gente está desregulando esse hormônio que se chama leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, o que mais que eu listei para vocês aqui, ó? Os níveis da leptina, eles podem estar desregulados, e isso faz com que aumente o nosso apetite e a maior probabilidade do consumo de alimentos ricos em calorias. E não é verdade? Se a gente acorda no meio da noite, a gente já pensa assim, ó, já tô com uma péssima noite de sono, vou enfiar o pé na jaca. Não dá vontade, gente, de comer um doce, dá vontade da gente comer um tipo de alimento assim bem calórico, não é verdade? Pois é porque uma noite mal dormida ou uma noite que a gente acorda, a gente acaba tendo uma desregulação desse hormônio que se chama leptina. Olha só, gente, você nem tem ideia, né? Por isso que hoje muitos estudos demonstram que as pessoas que dormem menos, elas ganham mais peso. Você sabia disso? Então, dormir bem também é emagrecedor. Quando você dorme bem, você se sente mais relaxada, você sente menos fome,
E com isso, gente, a gente consegue emagrecer também de uma forma natural. Ó, o pessoal falando ali, leptina já tomei. Mas na realidade, a leptina a gente consegue produzir ela, ativar ela de forma natural. Que mais que eu trouxe aqui? Dormir bem também ativa a memória. Então, eu já falei para você que tem uma fase do sono, que é a fase 4, é a fase onde a gente faz uma descarga de alguns hormônios e a gente consegue fazer a fixação da memória e do aprendizado durante o dia. Então, quando a gente dorme bem, o nosso cérebro consegue acessar novas experiências. É como se ele conseguisse limpar e abrir caminho para novas memórias. Então, olha só o que eu estou falando para você aqui, da importância que é você dormir bem, gente. É durante essas noites bem dormidas que a gente consegue fazer novas ligações nervosas. O nosso cérebro entra numa fase de maior plasticidade cerebral, permitindo que a gente possa acumular mais memórias ali dentro. Olha só o que eu estou trazendo para você. Que mais? Estimular o raciocínio. É mais uma coisa que a gente está trazendo aqui, que se você dorme bem, você tem o teu cérebro com uma produção de vários hormônios e que podem te tornar uma pessoa de mais alta performance. Eu busco dormir bem, relaxar bem durante o meu sono. Eu sempre, na grande maioria das vezes, eu faço um minutinho ali de meditação e busco entrar numa fase REM muito mais profundamente para que eu possa realmente acessar essa fase de fixação de conhecimento e de novas aberturas, de novos espaços dentro do nosso cérebro para que a gente possa estimular mais raciocínio. Então, essas são as chaves, gente, que a gente pode fazer, novas conexões que a gente pode fazer, transformando o nosso cérebro em algo muito mais ativo e com muito mais recargas, para que a gente possa estimulá-lo de forma muito mais adequada, tendo alta performance aí e podendo assimilar muito mais, tendo muito mais raciocínio, tendo muito mais rapidez nas nossas ações. Por quê? Porque nós temos um cérebro muito mais livre de espaços e para que a gente possa ocupar esses espaços com coisas realmente que sejam importantes. E a última coisa que eu coloquei aqui, como benefício de uma boa noite de sono, seria realmente o rejuvenescimento da pele, porque eu coloquei aqui que o sono, principalmente a primeira fase do sono, nos permite fazer renovação celular. E se ele permite fazer renovação celular, uma noite bem dormida permite, além de um relaxamento, permite com que a gente diminua as rugas do nosso rosto. Então, gente, não é um segredinho aí de beleza? Olha, eu estou te dando aqui alguns detalhes e que você jamais imaginava. As pessoas que dormem menos envelhecem mais. As pessoas que dormem mais relaxam mais, diminuem a produção de rugas e com isso, gente, a gente consegue muito mais renovação celular. Que mais que eu trouxe para você? Além da produção de melatonina, que é um hormônio que também atua como um antioxidante, olha só, a Jaque já está colocando aqui. E a melatonina, tomar ou não? Eu estou falando aqui, Jaque, que a melatonina é um indutor do sono que a gente pode produzir espontaneamente na primeira fase do sono. Também estou falando aqui que a melatonina é um antioxidante ótimo para a pele, ótimo para diminuir as rugas, mas já que a gente sempre precisa ver se realmente há necessidade da utilização da melatonina. Se as pessoas têm dificuldade para iniciar o sono, então ela pode ser muito útil, sim. Mas já que existem pessoas que fazem muitas coisas erradas, ou seja, você automaticamente você está se boicotando e você está atrapalhando o seu sono. Então a gente sempre pede para poder evitar o uso de celular, evitar o uso de televisão, evitar luzes fortes, para que você possa poder estimular naturalmente a produção de melatonina. Uma outra coisa interessante, tem pessoas que trocam o dia pela noite. Tem pessoas que preferem trabalhar durante a noite ao invés do dia. Isso também atrapalha muito a produção de melatonina. E, mais uma vez, eu falando aqui para vocês que isso ocorre de forma natural. Então, na grande maioria das vezes, a gente não precisa lançar mão de suplementos ou de medicamentos para que isso ocorra.
O Jean falando aqui que já viu a solução, é ficar uma semana no spa. Verdade, Jean. Olha, tem tanta coisa, Jean, que mais que eu trouxe aqui? Existe uma pesquisa também, gente, que eu trouxe aqui no Reino Unido, revelou que as pessoas que dormem menos do que 7 horas por dia, no caso, dormem menos do que 7 horas, elas têm, em média, 2 quilos a mais. Olha só como o sono, como eu falei para vocês aqui, ele é emagrecedor. E tem um outro detalhe também que eu trouxe aqui para vocês, sobre a apneia do sono. Então, tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade de dormir, elas fazem verdadeiras pausas porque não conseguem respirar. Existem pessoas que têm problemas respiratórios, existem problemas que têm a obesidade e que isso dificulta você conseguir entrar num sono profundo, e elas fazem verdadeiras pausas porque não conseguem fazer com que tenha uma respiração durante o sono. E esse verdadeiro ronco que dá, que muitas pessoas acabam fazendo momentos vamos dizer assim, elas param de respirar e aí vem um ronco muito alto, e isso acaba prejudicando demais o sono das pessoas. E aqui fala que essa apneia do sono, ela produz ruídos e interrupções da respiração, que se repetem no mínimo, gente, 5 vezes num período de 60 minutos. Então, tu imagina assim, você imagina o seguinte, a cada 1 hora de sono, você ter 5 episódios de interrupção do seu sono. Você acha que quando chegar no final do dia, essa pessoa vai ter conseguido dormir, no final da noite, essa pessoa vai ter conseguido dormir bem? É lógico que não, né? É muito trabalhoso, é muito dificultoso para a pessoa não consegue descansar, e literalmente isso acaba prejudicando demais a produção de um sono eficaz e fazendo com que a pessoa acorde no outro dia cansada, com olheiras, prejudicando imensamente essas horas que são verdadeiros milagres, né? O sono realmente ele é reparador, ele é rejuvenescedor, e ele traz muitas diferenças numa noite bem dormida para uma noite mal dormida. Eu trouxe aqui, ó, uma mensagem do Steve Jobs. As pessoas ligam a televisão quando querem desligar o cérebro. E é verdade, né? Muitas vezes aquele minutinho de descanso que você tem, de vez de você literalmente buscar esse sono mais profundo, buscar esse sono reparador, muitas vezes a gente acha que ligando a televisão ou ficando lá no nosso celular, a gente conseguiria relaxar, né? Muitas vezes a gente faz isso, né, gente, achando que, trabalhei o dia todo, tô cansada, vou lá dar uma bisbilhotadinha na televisão, assistir um filme, daí você acaba perdendo o sono, porque você acaba achando que aquele momento é um momento de relaxamento, e, na verdade, você estaria prejudicando principalmente a sua produção de melatonina e de todos os hormônios que vêm durante esse sono, que poderia ser um sono muito mais reparador e muito mais eficaz. A Angelita colocou ali, o pessoal inverte a ordem e ativa pensamentos também, né? Às vezes, nesse momento, você, ao invés de buscar relaxamento, você acaba entupindo a sua mente com pensamentos aceleradores, você acaba não relaxando de fato como deveria, e não consegue ter aquele sono tão reparador, como a gente viu aqui, o sono sendo um verdadeiro remédio para muitos males, além da gente estar falando aqui que o sono também te ajudaria a manter uma jovialidade